Queridos amigos, que alegria mais uma vez podermos iniciar o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. O programa é sempre apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Hoje nós estaremos abordando dois temas do Evangelho segundo o Espiritismo, um no primeiro bloco e o outro no segundo bloco. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Que alegria e que honra poder fazer parte do programa ABC do Espiritismo. Cumprimento todos os telespectadores que carinhosamente têm assistido e divulgado o programa, bem como agradeço também à TV Mundo Maior por permitir que façamos parte da sua grade de programação. Como meu pai há pouco disse, o nosso tema de hoje é Emprego da Fortuna. As duas mensagens, uma de Severus e a outra um espírito protetor, um veremos agora e o outro no segundo bloco, visões diferentes sobre o mesmo assunto. Como usamos a fortuna, qual é o emprego, a empregabilidade que nós damos a ela. Estas duas mensagens estão inseridas no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. No item 11, diz o Espírito Amigo: não podeis servir a Deus e a Mamon, guardai bem isto. Vós que sois dominados pelo amor do ouro, vós que venderíeis a alma para enriquecer, porque isso poderia elevar-vos acima dos outros e proporcionar-vos o gozo das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentes, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos esmaga, pois Deus, justo e severo, vos perguntará: que fizestes, ecônomo infiel, dos bens que te confiei? Empregaste essa poderosa fonte das boas obras unicamente na tua satisfação pessoal? Se nós pararmos para analisar desde o Velho Testamento ou mesmo dos livros mais antigos que remontam à história da humanidade, nós vamos perceber que esse foi e ainda continua a ser um grande desafio para o homem. A ponto de Jesus dizer que não se pode amar a dois senhores, amarás a um e abandonarás ao outro. Não se pode amar a Deus e a Mamon. É interessante notar que em pleno século XXI, as religiões caminharam bastante, mas não conseguiram tocar nas criaturas a questão da espiritualidade. Nós hoje temos uma preocupação essencial com as questões de Mamon. Inclusive as próprias religiões, que eram para ser um exemplo vivo de tudo isso, acaba deturpando toda essa história. Então nós percebemos que é um assunto atual, é um assunto milenar, é um assunto que nos faz repensar as nossas condutas. Também relembrando que quando Allan Kardec pergunta ao Espírito se nós teríamos algum inimigo, o Espírito diz a ele que sim, um inimigo implacável. Perguntou ele qual seria. E ali o Espírito responde: o materialismo. O materialismo é a fonte de tudo isso que nós estamos vendo no denegrir da condição humana. É algo que realmente nós, os espiritualistas, precisamos repensar qual é o verdadeiro papel que nós devemos desempenhar, já que nós sabemos que a morte não existe. A questão do materialismo, ele é mais profundo do que a ideia apenas de ter cada vez mais. Eu não preciso ter cada vez mais para dizer que eu sou materialista. Tem pessoas que dizem assim: André, eu não sou materialista porque eu não tenho aquela ganância, aquela volúpia. O materialismo, como o espiritualismo, eles se demonstram nas pequenas coisas, não é apenas na ambição de ter um salário maior, de ter uma casa maior. Nós precisamos ver que é um costume que está conosco há muito tempo. O materialismo nada mais é do que eu colocar sempre o material em primeiro lugar.
Então o materialismo fomenta o egoísmo. Eu não posso dividir o pacote de arroz que eu tenho, porque no final do mês eu vou passar necessidade. Então, já que a outra pessoa está passando necessidade, antes ela do que eu. É um pensamento materialista. Eu tenho um celular bom, um celular novo, porém já não é o último modelo. Aí eu venho já, não, eu preciso mudar o meu, eu preciso já ter um mais novo, ele está lento, ele está sem atualização, ele já não está rodando isso, já não está rodando aquilo. Então eu vou criando uma narrativa para mim, para dizer que eu preciso trocar de celular. São pequenas coisas que vão fomentando o materialismo. Às vezes as pessoas dizem assim, André, graças a Deus do materialismo eu não sofro. Muito difícil. Eu falo por mim mesmo. Mesmo nós que estamos no Centro Espírita todos os dias, mesmo nós que estamos toda hora procurando ler, reler, apresentar novos conhecimentos à nossa própria consciência, ainda lutamos com isso. O materialismo é aquela ideia de que é meu, é minha posse, eu não posso desprender, é sempre aquela preocupação, se eu der vai me faltar. E aí vem o Espírito amigo e nos fala assim, não é possível servir a Deus e servir ao mundo, que é Mamon. Mamon não é a representatividade do diabo, do capeta, de Satanás. Mamon não é a representatividade disso. Mamon é a representatividade do materialismo. Então, às vezes eu passo a vida toda lutando pelo mundo. Aí eu chego no final da vida, eu olho para trás, o que eu fiz de extraordinário? Aí eu lembro do meu avô, pai do meu pai, 92 anos de vida. Trabalhou a vida toda numa única empresa em São Paulo de fazer baterias, essas que vão em carro. Com muita dificuldade, criou 4 filhos, às vezes minha avó deixava de comer para dar comida para os filhos, nunca foi um homem de ter uma ambição extraordinária. Mas o meu avô, quando ele vai para Pouso Alegre, ele tem centenas de pessoas que, se souberem que ele está ali, vai ver ele. Pela conversa que ele tem, pelo abraço. Aí eu fico imaginando, às vezes a gente luta tanto pelo mundo, ele não está preocupado com o celular, ele não está preocupado com isso, ele não está preocupado com aquilo, educou os filhos, nunca teve ninguém na porta de casa falando de uma conta. Será que hoje nós temos um amigo? Hoje o meu avô velho, 92 anos, os filhos disputando para ver quem vai recebê-lo para ficar alguns dias, igual hoje ele está aqui conosco em Itapira. Será que na velhice a gente vai ter alguém também? Então, às vezes a gente se preocupa tanto com o mundo material, aí no final da vida vai para um asilo. No final da vida a gente quer conversar com alguém, não tem ninguém, o nosso companheiro vai ser a televisão. Então precisamos repensar, porque está em jogo o nosso próprio futuro. Ainda nessa mensagem, um pouquinho mais sobre ela. Mas qual é, então, o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução desse problema, pois nelas está o segredo da boa aplicação das riquezas. O que ama o seu próximo já tem a sua conduta inteiramente traçada, pois a aplicação que agrada a Deus é a da caridade. Não essa caridade fria e egoísta, que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor, que procura a desgraça e a socorre sem humilhá-la. Rico, dá do teu supérfluo, mas ainda mais do teu necessário, porque o teu necessário tem também supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o pranto, com medo de seres enganado, mas vai à origem do mal. Ajuda primeiro, informa-te depois, para ver se o trabalho, os conselhos, a afeição mesmo, não seriam mais eficazes do que a tua esmola. Como amar o outro ainda é tão difícil, não é? Quando Jesus trouxe essa máxima, amai-vos uns aos outros como eu tanto vos tenho amado, nós vemos ainda que nós somos e temos o amor de casta. O que é amor de casta? Eu amo minha esposa, eu amo meu filho, eu amo meus familiares, eu amo aqueles que eu julgo ser da consanguinidade.
Há poucos dias eu vi uma mensagem muito interessante, parei até para refletir nessa mensagem, uma mensagem simples que dizia assim: a casa de um pai recebe todos os filhos, e nem sempre a casa dos filhos recebem os pais. Tem um dito que fala assim: uma mãe cuida dos 10 filhos, mas um filho não cuida da mãe. Então nós percebemos que essa disparidade que existe social é exatamente ainda pela nossa condição espiritual, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, né, André Luiz? Sem sombra de dúvida. Eu vejo tantas pessoas reclamando da ausência disso, da ausência daquilo. Eu, pelo contrário, eu agradeço todos os dias. Estou empregado num país com milhões de desempregados. Não tenho um salário extraordinário, mas o que eu tenho hoje, junto com o da minha esposa, dá para comprar os remédios, o básico, dá para pagar a gasolina. Sobra no final do mês? Quase nunca. Mas tem pessoas que nem isso têm. Então, às vezes, a gente reclama tanto, sendo que do meu lado, no núcleo, toda semana, aos sábados, vão pessoas que, às vezes, com R$400, que é o que o governo dá, tem que manter mãe, esposo, 2, 3, 4 filhos. Então, é o que eu sempre aprendi em casa. Dá para comer hoje um bife? Dá. Tá caro, come um frango. Não dá para comer um frango? Come um ovo, come um pão. Então, nós temos que ir nos adaptando à realidade. 5, 6 anos atrás eu tinha uma vida em que sobrava mais. É verdade, mas é o mundo passando por uma calamidade. Não é só o bolso do André. E eu estou feliz porque eu posso dar para mim o mínimo do conforto, que é ter o arroz, o feijão, o básico. Sendo que tem muitos, quantos pais de família não vão envergonhados no centro pegar comida porque estão desempregados? Você vê que a pessoa está triste. A pessoa está com vergonha de estar ali. É um homem sério, é um pai de família, é um homem que trabalhou a vida toda e hoje está passando pelo desemprego. E às vezes eu olho para ele e falo assim, poderia ser eu no lugar dele, porque o mundo dá voltas. Hoje eu tenho emprego, hoje eu tenho um salário, hoje eu tenho isso. Será que amanhã eu vou ter? Será que amanhã não serei eu a passar por essas privações também? Porque a vida dá muitas voltas. Então, o capítulo de hoje é reflexivo. Queridos amigos, nós vamos para um pequeno intervalo e vamos retornar com mais uma página do Evangelho que nos faz pensar um pouquinho e refletir sobre o nosso dia a dia. Não saia daí não. Um pequeno intervalo para o programa ABC do Espiritismo. Já retornaremos. Já retornamos, queridos amigos, com o programa ABC do Espiritismo, estudando essa obra genial que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O André vai ler mais uma página para nós do Evangelho, para nós podermos refletir nessa mensagem: não se pode servir a Deus e a Mamon. É isso mesmo, André Luiz? É isso mesmo. Item 13, uma mensagem de Fenelon. O homem, sendo depositário, o administrador dos bens que Deus lhe depositou nas mãos, severas contas lhe serão pedidas do emprego que lhes dará, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em utilizá-los somente para a sua satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom sempre que dele resulta algum bem para os outros. O mérito é proporcional ao sacrifício, que para tanto se impõe. A beneficência é apenas um dos modos de empregar a fortuna. Ela alivia a miséria atual, aplaca a fome, preserva do frio e dá asilo ao abandonado. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, é o de prevenir a miséria. É essa, sobretudo, a missão das grandes fortunas, pela possibilidade de proporcionar trabalhos de toda a espécie. E mesmo que elas tivessem de tirar um proveito natural, o bem não deixaria de existir, pois o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem, sempre satisfeito de poder dizer que ganhou seu próprio pão, enquanto a esmola humilha e degrada. A fortuna concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. Ó, vós ricos,
que a empregastes segundo a vontade do Senhor. Vosso próprio coração será o primeiro a beneficiar-se nessa fonte benfazeja, e tereis nessa vida os gozos inefáveis da alma, em vez dos gozos materiais, do egoísmo, que deixam o vazio no coração. Vosso nome será bendito sobre a terra, e quando deixardes, o soberano Senhor vos dirigirá as palavras da parábola dos talentos. Ó bom e fiel servo, entrai no gozo de vosso Senhor. Nessa parábola, o servo que enterrou o dinheiro que lhe havia sido confiado não é a imagem dos avarentos, em cujas mãos a fortuna se torna improdutiva? Se, entretanto, Jesus fala principalmente de esmolas, é que no seu tempo e no país em que vivia, ainda não se conheciam os trabalhos que as artes e as indústrias mais tarde criariam, e nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente para benefício geral. A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi, portanto, dai esmolas, quando necessário, mas o quanto possível convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe não tenha do que se envergonhar. Fênelon, esse filósofo fabuloso no seu pensamento, ele nos mostra para aprendermos a dividir. Muitos que estão me ouvindo, como eu próprio, não têm uma grande fortuna. Alguns podem pensar, já que eu não tenho uma grande fortuna, essa mensagem não serve para mim. Perto de muitas pessoas que eu conheço aqui em Itapira, que vão no centro pedir ajuda, eu sou um rico perto deles. Tudo vai do ângulo que você observa. Quantas pessoas não chegam até nós precisando de uma palavra, de um abraço, de um olhar, ou daquilo que nos sobra na despensa, que quando não bem observado, vai para o lixo porque venceu. Sempre temos algo para doar. Uma blusa que já não nos serve mais, uma calça que se tornou apertada ou larga, um sapato que já não está tendo utilidade. Quantas roupas que há anos nós não usamos? Quantas roupas que estão no guarda-roupa que nem lembramos mais que possuímos? Então sempre temos o que oferecer para uma pessoa. Eu não preciso ser uma pessoa riquíssima para ter algo para oferecer. O meu pequenino supérfluo, para muitos, pode ser o necessário. Eu gostaria até de estar falando um pouquinho de uma outra vertente, uma riqueza que todos nós temos, mas a grande maioria de nós desconhecemos essa riqueza. Porque quando o Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem, traz para todos nós a caridade material e a caridade espiritual, a caridade material é aquela que, lógico, necessitamos de recurso, seja recurso próprio, seja recurso de terceiro. Por exemplo, hoje no CEPAC nós fazemos 2,5 toneladas de comida. Isso seria impossível sem termos a ajuda de terceiros, almas generosas que se reúnem mensalmente para manter essa obra gigantesca. Mas eu vou falar um pouquinho dessa outra riqueza que Fênelon traz para todos nós, que muitas vezes até nós desconhecemos. É exatamente a caridade espiritual. Nós não temos noção do que vem a ser, por exemplo, um sorriso para uma pessoa que se encontra em desarmonia. Nós não temos ideia do que seja uma palavra harmoniosa para uma pessoa que se encontra desequilibrada. Nós não temos noção o que é um abraço fraterno para aquela pessoa que se encontra de uma certa forma desalentada, triste. Quantas pessoas contam para nós, e até no livro que nós vamos lançar em Portugal no mês de setembro e outubro,
que é exatamente Chico Xavier, Uma Gota de Amor, nós temos os depoimentos de pessoas que, ao longo da pandemia, ficaram assistindo, conheceram a TV A Caminho da Luz e passaram todos os dias a acompanhar o culto do Evangelho no lar. E nós vemos aqui, né, André Luiz, pessoas que estavam pensando no suicídio, pessoas que estavam pensando no aborto, pessoas que estavam depressivas, não é isso, André Luiz? Exatamente, pessoas que estavam sem um rumo, fora outras pessoas que nos narraram e que o livro não comportou. Nós tivemos que cortar vários depoimentos, vários relatos, porque senão ficaria um livro muito maçudo e não seria viável. Então, os depoimentos são sim, de fato, muito bonitos. E até eu aproveito para convidar todos que desejarem. Somente às segundas não temos o Evangelho, porque temos o estudo do Livro dos Espíritos, e às quartas, que é a sessão pública, mas o Evangelho não deixa de estar presente ali. Então, todos que desejarem, de terça até sábado às 19h30 e aos domingos às 18 horas, horário de Brasília, pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, e totalmente gratuito, como tudo que fazemos aqui no CEPAC. De fato, essa caridade espiritual / moral que o Espiritismo inaugura para todos nós, porque até a segunda metade do século XIX nós não tínhamos essa diferenciação, colocávamos como caridade esmola, assistencialismo, ajudar o próximo na sua carência, e aí não, o Espiritismo divide, diz que a caridade material é a mais fácil de ser exercida e que pela caridade moral e espiritual nós podemos entender perdão às ofensas, auxílio na indigência moral das pessoas. Só que aí tem um problema, para que eu chegue nessa caridade eu tenho que começar pelos primeiros degraus, que é a caridade material. É a esmola, é o assistencialismo, é o desprendimento de algo que não me serve mais, ou mesmo eu saber que uma pessoa na rua de casa está nas noites frias precisando de um cobertor, eu ir até a loja comprar um cobertor e dar para a pessoa. Esse tipo de caridade que era tão genuíno e natural em Chico Xavier, pelo nosso grau evolutivo, ainda não é para nós, mas isso não faz com que eu não comece gradativamente e lentamente a minha própria transformação. Então esse é o convite de Fenelon também, a darmos oportunidades a essa caridade que há pouco o meu pai citou. Interessante também, eu tenho relatado que nas distribuições da comida fraterna, toda terça e toda quinta, eu fico do lado de fora do portão. Enquanto os companheiros ficam distribuindo a comida, eu fico ali conversando com as pessoas, cumprimentando as pessoas, em especial as pessoas de rua. E nós temos recebido tantos sorrisos fraternos de pessoas que ainda dentro do seu quadro evolutivo estão naquela condição que não cabe nem a mim e nem a ninguém fazer um julgamento. Por isso Jesus disse, não julgueis para não serdes julgados. Com a medida que vós julgar o vosso próximo, vós será julgado. Então eu percebo, André, que realmente é algo gratificante quando nós passamos a olhar a pessoa com um olhar diferente, com um olhar daquilo que o Evangelho nos convida. Eu percebo que a caridade, ela por si só, ela precisa de um combustível. A caridade junto da fé, junto do amor, junto de sairmos daquele núcleo da parentela, como no primeiro bloco já foi dito, e com este combustível, revestidos desta força moral e dos exemplos de caridade e de amor que nós temos, naturalmente nós chegaremos a mais corações por vias da caridade material e espiritual. É verdade, nós estamos sempre aprendendo e o Evangelho é sempre o livro de cabeceira para a nossa busca evolutiva. André, qual é o recado que nós temos para o nosso querido telespectador? Perfeitamente, o convite carinhoso
a assistirem comigo e com o meu pai, a estudarem conosco o livro Ação e Reação de André Luiz pelas mãos de Chico Xavier. Então, toda quarta e toda sexta, às 20h15, horário de Brasília, nós temos o estudo pelo canal do YouTube. Então eu te convido, totalmente gratuito, a estudarem conosco, a conhecerem a TV, a se inscreverem no canal. E se você tiver alguma dúvida de como chegar até a playlist ou de como chegar até o canal, o nosso WhatsApp é 19 997 782794 e este WhatsApp também serve como uma lista de transmissão. Então, se você deseja receber mensagens espíritas, acompanhar o nosso trabalho, entrar em contato comigo e com o meu pai, ali é o caminho que você tem. O número é 19 997 782794. Aguardo a sua mensagem. Queridos amigos, vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.